Muita gente boa hoje, a gente tem artistas, tem músicos, compositores. Ótimo. Vamos lá. A gente vai deixar o pessoal entrar mais um pouquinho e a gente vai começar. Sem dúvidas. Obrigado. Olha que bacana. Que coisa. Ok. Acho que entrou todo mundo agora. Que bom. Vamos lá então, Margarete Matos. Vamos lá. Estamos sem som. Temos que voltar porque estamos sem som, tá, Cid? Tem que... Você está me escutando? Tá sem som, Margarete? Tá sem som, desde o começo. Tem um probleminha aqui no som. Só um minutinho. Vamos ter que voltar. Da minha terra deixa a gente embora. Quando se canta todo mundo embora. Quando se canta todo mundo embora. Samba da minha terra deixa a gente embora. Quando se canta todo mundo embora. Quando se canta todo mundo embora. Saudades do Brasil 2019. Another great way to celebrate the music of Brazil at New World School of the Arts and University of Florida. This year, we continue our trajectory of celebrating Brazilian music in Florida. Part of this collaboration is to have the students and the faculty from both places engaged. And one of the things that I think kind of distinguishes the Brazilian Music Institute is that it really combines classical and popular and jazz and folk aesthetics into what we do. So we try to kind of cover a lot of territory. So I'm really glad I came to this festival because I've learned so much about the Brazilian music and culture in 4 days. It's been an honor for me to learn about the different rhythms and another culture that I could add to my repertoire. This is my 5th year doing the Institute, and I am so blessed that the Institute comes to us here in Miami. It is wonderful, the bonds that we have developed. It feels like a big family. I am looking forward to playing some sweet music and singing all these beautiful songs. Our style this year is quite unique because the theme Saudades do Brasil, or Longing for Brazil, bring new ideas of Brazilian migrants and how they experience music and life in the US. So the Brazilian music has the themes and the ideas that connect Brazilians to Brazil in a special way, with their heart and a longing for their homeland.
Thank you. Have a great night. Thank you, Jim. Boa noite a todos. O nosso convidado de hoje, aqui no Mostra Sua Cara, é o nada mais, nada menos que Glaucio Tremura, compositor, músico, cantor, professor na Universidade da Flórida. E o que não falta na vida desse brasileiro são muitos, mas a melodia da sua simpatia e humildade que salta aos olhos de quem tem a oportunidade de conversar com o artista brasileiro todos os dias aqui com a gente. Um apaixonado e propagador das culturas regionais do Brasil, Tremura é categórico em dizer que a arte brasileira é, sem dúvida, uma das mais heterogêneas do mundo. Ele sempre está com o violão na mão e o sorriso no rosto. Ele conta que a música sempre foi a vertente principal da sua vida, porque foi por meio dela, a música, que ele construiu toda a sua história de vida e que nós vamos ter o privilégio de saber agora em detalhe. Margarete. Então, boa noite a todos. O Elson Tremura, boa noite. Muito obrigado por ter vindo. Mostre sua cara, conte tudo para a gente. Parabéns pela premiação, né, de sábado. Obrigado. Parabéns. Foi esse vídeo aí que a gente acabou de mostrar. Então, conte um pouquinho não, um montão da sua história. Foi como a gente estava falando, é muita coisa, mas estamos aqui para te escutar e seja bem-vindo ao Mostre Sua Cara. Obrigado. E mais uma vez eu quero agradecer a você, Margarete, e a toda a sua equipe, ao Cid, e todo mundo que está fazendo esse projeto, que está construindo essa identidade brasileira nos Estados Unidos e no mundo de uma forma, porque hoje nós estamos aí com a internet para todos, né, compartilharem e assistirem. Eu acho que primeiramente, vocês são os grandes responsáveis por conseguir todos os dias, algum artista, alguma pessoa de exponência nas suas artes. E o meu trabalho, na verdade, é uma longa história. Eu acho que nós precisaríamos aí de muitas semanas. Mas o que eu posso dizer é que toda essa construção é uma construção que vai se dando praticamente nos últimos 20 anos. Eu sou etnomusicólogo, como professor eu atuo na minha disciplina, e sou instrumentista e cantor. Então eu tenho um chapéu que é o chapéu de músico e um chapéu de acadêmico, que sempre foi uma grande batalha, porque na academia norte-americana nós temos que estar desempenhando ativamente essas duas áreas. E a minha ligação com a música brasileira vem da minha criação no interior de São Paulo. Eu fui criado na cidade de Olímpia, uma cidade do interior de São Paulo, perto de São José do Rio Preto, onde minha família reside, e minha mãe. E nessa cidade de Olímpia, com a influência do meu pai, que foi músico também, violinista, que tocou em vários conjuntos no interior, eu já despertava lá do início uma tendência natural para a música, algo que não veio muito natural, na verdade. Foi algo que era como escutar a música, era como escutar a voz de uma pessoa. Então, eu acho que essas transformações dentro de mim foram crescendo. Então, no Brasil mesmo, me envolvi com bandas de baile, com festivais de música popular. Ganhei o festival, peguei segundo lugar no Festival da Cultura, no início dos anos 80, quando a Globo ainda lançava os festivais de música. Conheci muita gente, participei do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Eu fui também instrumentista clássico, toquei clarinete na orquestra, cantava no coral da ópera. Então, eu era um músico bastante diversificado. Inclusive, isso no início foi muito difícil, porque nós sabemos muito bem, para você se tornar um especialista em alguma coisa, olha, se você vai tocar violão, você estuda o seu violão, não vai fazer outra coisa. Mas nós, brasileiros, temos uma tendência natural de abraçarmos o mundo. Acho que nós somos uma civilização onde que o limite somos nós mesmos. E muitas vezes as imposições externas muita gente atrapalham a nossa própria vertente. E eu sempre acreditei nessa vontade pessoal de fazer a música crescer, ser parte dessa. Então, resumidamente, depois de todos esses anos no Brasil, com os movimentos clássicos e populares, voltei para os Estados Unidos, onde resido há muitos anos, acho que nem devo falar, há muitos anos nos Estados Unidos, e fiz minha carreira acadêmica, escola, faculdade, mestrado e doutorado em várias universidades
E nos últimos 20 anos, como disse, desenvolvi na Universidade da Flórida, criei um núcleo exclusivamente dedicado à música brasileira. E quando digo a música brasileira, é brasileiro com B maiúsculo, né? Porque nós brasileiros somos um povo muito rico nas nossas tradições culturais regionais. Então, pessoas da Bahia, pessoas do Espírito Santo, da Amazônia, do Pará, do São Paulo, do Rio Grande. Eu sempre vi o Brasil como um universo, não como um país. Nem como o Brasil, né, realmente, não é que nós chamamos, o Brasil é um continente. Não, o Brasil não é um continente. O Brasil é um universo. As pessoas se enganam em chamar nós brasileiros de continental. Nós somos universais. A razão da nossa universalidade não somente está ligado na nossa própria herança cultural, mas como nós brasileiros abraçamos essa herança, que é muito diferente de países como Colômbia, como Venezuela, onde eu trabalho com músicos, onde nós brasileiros temos é como se nós tivéssemos uma amplitude na nossa visão de sociedade, de humanidade. Dessa forma, eu abracei meu projeto da música brasileira, onde eu trouxe todas as vertentes, todas as técnicas, todos os instrumentos, todos os músicos. Eu posso listar um monte de gente bacana que vocês conhecem, que trabalhou com a gente, e na verdade, foi uma eterna conquista. Então, eu vou deixar vocês fazendo perguntas, porque tem muita coisa para falar. Não, tem muita coisa para ser rastreada na sua carreira, é muito rica. Mas uma coisa que eu quero começar aqui é essa seu doutorado, né, aqui nos Estados Unidos, que como você falou, brasileiro tem essa busca constante de aprendizado, né? Então não interessa onde a gente está no mundo, a gente sempre está buscando o melhor, não só o nosso melhor, mas o melhor dos outros ao redor de nós, né? Então você, a sua tese e dissertação no seu mestrado foi a Folia de Reis, né? Que é uma coisa muito brasileira, uma coisa muito regional e é uma manifestação que acontece em todo o Brasil. E, principalmente, você focou na musicalidade, né? dessa expressão, né, folclórica do Brasil. Conta um pouquinho desse estudo, conta um pouquinho da alma dessa sua dissertação, por favor. Sim, obrigado, Cid, pela pergunta. Na verdade, uma dissertação, ou no Brasil dizemos tese de doutorado, nos Estados Unidos, dissertação de doutorado, e a gente troca a terminologia. Eu sempre chamo a dissertação como o seu primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto filho. Então, a minha dissertação é o meu outro filho. É uma longa história, mas isso vem da minha infância na cidade de Olímpia, onde eu passei toda a minha infância. Como dizemos, by the way, a Olímpia é a capital nacional do folclore, que foi fundada por um professor, que foi meu professor de português, o professor José Santana, na época. Então você conheceu o fundador. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Não somente o fundador, e os amigos, é uma ligação muito intensa, na verdade. Mas, resumidamente, a Folia de Reis não é somente uma manifestação popular ou folclórica da forma que vocês possam analisar, mas a Folia de Reis, através do seu verso sagrado, através das palavras e da musicalidade popular, eles conectam o humano ao espiritual. Os reis magos para a Folia de Reis são realmente não somente santos milagrosos, mas eles são os verdadeiros intermediários da fé. Quando as Folias de Reis saem na região de Olímpia ou na região aqui do interior de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, etc., essas pessoas são movidas por uma fé, por uma religiosidade que faz com que essas pessoas estejam todas ligadas ao bem comum da sociedade rural. São valores comuns. Então, a música para eles representa não somente uma expressão sonora, mas uma forma de comunicação. É uma forma de intromissão, eu vou até criar uma palavra nova, extromissão do sentimento popular através da sonoridade e das canções e das vozes, que, obviamente, é uma longa história, tem os estilos paulista, estilo mineiro, estilo baiano, a forma de cantar, a forma de tocar, mas o mais importante é que todas as tradições estão vinculadas ou linkadas ao mesmo sentimento, que é um sentimento regional, um sentimento baseado em muitos fatos da Bíblia apócrifa, muitas coisas em São Mateus, muita coisa em São Marcos, mas muitas coisas em tradições populares que já vêm da Europa, que já vêm da Ibéria com os colonizadores. É engraçado, né, Cid? Porque
calhou da gente ter feito. Eu fiz um trabalho, nós fizemos um trabalho numa ilha aqui, eu fiz uma guirlanda em homenagem aos Reis Magos, porque lá eu sou do Espírito Santo e a gente tem Congo, né? A gente tem essa folia de reis, e eu levei isso para a ilha explicando, né, com fotos e algum texto, e foi super interessante. Você dentro de uma ilha, eu contando por eu ter vindo de uma ilha, está expondo aquele trabalho. Agora, eu também tinha uma curiosidade, Cid, ele já esteve aqui em Boston, você sabia que ele já morou aqui em Boston? Foi. Eu pensei que estava na Flórida já há muito Não, tempo. ele já morou em Boston, e ele tem uma história de uma guitarra ou de um violão, como que foi mesmo? Eu não cheguei a morar em Boston, apesar de ter sido convidado na época por um grande professor. No início dos anos 90, quando eu fazia o meu mestrado, eu fiz o meu mestrado na University of Tennessee, em Knoxville. O meu mestrado, na verdade, não está relacionado com a minha pesquisa. Por muitos anos, eu regi corais e trabalhei com música clássica. Eu cantava no Knoxville Opera Company. E sempre como músico, eu recebi um convite por um professor, que era um professor que trabalhava no Plasma Fusion Center do MIT, que era o diretor do Plasma Fusion Center, que é o professor Dieter Sigmar, um austríaco, que me disse que duas paixões na vida dele. Uma era o compositor, a música de Bach, e o segundo compositor favorito dele chamava-se Antônio Carlos Jobim. Então, um austríaco onde que a música do Tom Jobim e a música de Bach conduzia a vida dele e a vida da família dele. Ele me convidou para fazer um concerto no MIT, nessa época. Inclusive, eu comentei com a Margarete que eu fui assistir ao show da Astrud Gilberto, conversei com a Astrud, foi um momento muito bacana. E fiz um concerto nessa... E eu estava buscando um instrumento, comprando um violão novo. Eu era aluno de pós-graduação e fui no Boston Music Company, bem ali no downtown de Cambridge, e me levaram no segundo andar, onde ficam os melhores violões. Passei a tarde toda tocando violão e tinha violões de todos os preços. Encontrei um violão e me apaixonei por esse violão. Mas estudante de pós-graduação não pode comprar violão caro, tinha que tocar violão mais barato. E eu peguei o cartão do vendedor. Um ano depois, eu liguei no Music Boston Company. O violão estava lá. Hoje eu tenho o violão. Eu comprei o violão depois. Eles me mandaram de Boston o violão para a Flórida já, como o violão já era meu. Então, essa é uma história interessante. Onde eu toquei. Conheci uma grande musicista em Boston, que, infelizmente, ela faleceu, acredito que foi esse ano, Janet Price, uma fagotista que tocava jazz e tocava choro como ninguém no fagote. Que bacana. E antes de a gente começar a falar sobre, né, essa sua vida acadêmica, eu gostaria de voltar um pouquinho na história e você falasse um pouquinho da sua convivência com José Santana, o professor José Santana, que existe em Olímpia, o maior festival do folclore do Brasil, que se chama o Festival do Folclore de Olímpia. E eu aconselho todo mundo a dar uma olhada no website deles, é folcloreolimpia.com.br, e eles estão já na edição número 56 esse ano, que acontece de 8 a 16 de agosto. E ele é um festival assim, magnífico, que reúne muita coisa boa de todo o Brasil. São mais de 72 grupos folclóricos do Brasil, de mais de 18 estados. E eles têm de tudo, tem companhia de dança da Amazônia, tem companhia de Santos Reis, de Belém, tem CTG Estância da Serra. Então, quer dizer, reúne do Iapoque ao Chuí. Sim. Conta um pouquinho dessa história e como que Olímpia se tornou essa capital do folclore brasileiro. Olha, a história de Olímpia é muito interessante. Eu nasci numa cidadezinha no interior de São Paulo chamada José Bonifácio. Eu cheguei a Olímpia com 4 ou 5 anos de idade. O meu pai professor também, e meu pai foi diretor de um grupo muito conhecido na cidade, na época, o Grupo da Vila São José. Eu estudei em todas as escolas de Olímpia, né? Da Vila São José ao Anitta Costa, ao Capitão Narciso, né? Todos nós olimpienses sabemos muito bem dessa nessa história. Mas o José Santana foi um cara meio diferente, um cara muito visionário, vamos dizer assim. Ele era um eterno apaixonado pelas tradições populares do Brasil, e ele, como fundador,
E, na época, meu pai também tocava violino, tocou com as Folias de Reis. Essa é uma das razões que eu escrevi sobre a Folias de Reis, por causa da vertente do meu próprio pai. E nessa época, Olímpia sempre trazendo esses grupos que você está listando aí, desde aquela época. Então, o professor Santana foi um visionário da cultura brasileira. E eu acredito que, sem sombra de dúvida, se alguém quer conhecer o Brasil, vá à Olímpia, no mês de agosto. Obviamente, agora, com essa situação, as coisas estão limitadas, acredito que vai ser tudo virtual. Eles estão fazendo todo o festival online e vão também resgatar algumas das apresentações que foram feitas no passado. Então, eles estão tendo uma programação muito bacana. E, inclusive, que a gente vai conversar, que você é uma pessoa ligada no digital, na tecnologia. Então, é muito bacana ver que mesmo a cultura, né, de raiz do Brasil tem o seu espaço e estão se adaptando com o novo normal, estão se adaptando com a situação. Eu acho nós... uma das grandes dificuldades que todas as cidades e todos os povos, e principalmente o nosso, que tenta manter e preservar a cultura tradicional e popular, ela tem pouquíssimo amparo do Estado, independente de que governo está no poder. Então, esse é um problema histórico que nós brasileiros passamos, que nós nunca encontramos uma forma real de valorizar o que é mais valorizado nosso no mundo afora, que é a nossa música e a nossa cultura. Não existe... Então, a cidade de Olímpia, minha cidade, ela também, todos os anos, ela luta, tem muitas pessoas lá muito engajadas em tentar preservar toda essa identidade cultural da região. E o mais bacana desse pessoal todo é que eles fazem isso realmente, como eu digo, de coração aberto. São pessoas que fazem da música e da cultura popular não somente uma experiência para eles, mas é uma experiência que querem mostrar para o Brasil o que o Brasil tem de melhor. E muitas vezes nós brasileiros, por talvez falta de... quando eu digo falta de educação, é a falta de formação educacional, de entender do valor desses elementos culturais na formação da nossa própria identidade, né? Para podermos sermos quem somos, né? Então, eu acho que todos os brasileiros que passaram por essas experiências pessoais e culturais, hoje são melhores brasileiros e muitas vezes brasileiros com mais sucesso por causa dessas experiências. Com certeza. E é importante ressaltar que em Olímpia, a cidade realmente abraçou essa causa do folclore brasileiro e está criando um centro de estudos do folclore, né, na cidade de Olímpia, em que eles estão usando todo esse material, né, coletado nos últimos 55 anos do festival, para que seja aberto para qualquer pessoa que vai à Olímpia poder estudar e saber a riqueza do folclore brasileiro. Então, é muito interessante que você veio de lá, que você faz parte desse processo, que agora traz, né, para a Universidade da Flórida, dentro do seu programa, né? Exatamente. Eu acho que na vida nós somos uma soma de experiências. As experiências, eu sempre digo, quanto mais você caminha, mais experiências, você adquire uma bagagem que não existe universidade, não existe local que você possa adquiri-las, né? Eu acho que o fato de você viver numa região onde as experiências populares são tão fortes como essa região de Olímpia, realmente fez uma grande diferença. Essa experiência, talvez, só pode ser encontrada em lugares como a Bahia, como o Nordeste brasileiro, onde o Brasil realmente tem as tradições mais regionais. Infelizmente, no mundo moderno, no mundo do Sudeste brasileiro, essas experiências foram de uma certa forma esfacelando, porque vamos dizer assim, a modernidade, de uma certa forma, não deu muita atenção. Então, eu acho que Olímpia foi como se fosse um centro, um núcleo, onde pessoas conseguiram sobreviver e abraçarem isso, né? Isso fez com que o lugar fosse um lugar mais forte por causa disso. A gente está vendo aqui com esse pequeno projeto, né, que as pessoas, elas realmente, os cantores, compositores, eles estão fazendo esse resgate, sabe? Eles estão tentando, estão fazendo com força. Há pouco tempo a gente recebeu a Falcão, que é uma menina nova, então ela é de Recife, de Olinda, ela veio falar sobre o coco, né? Sobre a música, sobre a dança. Então, assim,
isso está acontecendo, a gente está super feliz, porque nós estamos trazendo essa garotada nova e eles estão realmente preocupados em estar resgatando isso. Então, isso é até importante, a gente está falando sobre para essas pessoas terem um embasamento maior, né, de pesquisa, né? Que eu acho que também a gente vai ter acesso tudo a isso digital, né? Quer dizer, melhor ainda. Então, por favor, eu quero que deixe tudo lá na nossa página para a gente estar divulgando para essas pessoas que sempre estão vindo no nosso programa. Mas a gente tem visto isso, assim, o amor ao Brasil, o amor da onde eu vim, sabe? Isso está muito legal, muito legal. Eu não sei como funciona, talvez o Elson tenha mais informação sobre isso, mas existe nas universidades brasileiras algum curso de música que engloba várias vertentes da música folclórica brasileira? Eu não entendo, não sei. Talvez Sim, existe alguma coisa assim, em algumas pouquíssimas universidades. Eu poderia citar Federal de Pernambuco, poderia citar talvez a Unicamp em Campinas, e talvez algumas outras escolas que eu tenho colegas professores que são ligados a essas tradições. Eu vou dizer infelizmente, mas nós brasileiros não temos uma tradição de levar à frente esses projetos por falta, às vezes, de apoio de governos, vamos dizer assim, de programa educacional. Nos Estados Unidos, como vocês sabem bem, essa independência acadêmica nos dá essa possibilidade. Você sabe que nos Estados Unidos você faz o que você quer, na hora que você quer, da forma que você quer. Então, essa é a minha experiência. Então, se eu acredito num projeto, eu acho que esse projeto, eu faço isso parte do currículo da academia, das grandes academias. No caso da minha universidade, University of Florida, nós temos o maior centro de estudos latino-americanos da América, da North America, né? Junto com a Universidade do Texas em Austin, nós somos o maior centro. Então, nós temos essa flexibilidade, essa liberdade dessa criatividade, assim. Mas no Brasil, eu acho que as coisas são um pouco difíceis pelas próprias razões que todos nós brasileiros sabemos. E no seu conteúdo dentro do instituto que você tem na Flórida, existe uma procura muito grande de jovens, né, para a música, não só a música latina, mas principalmente a música brasileira. Como que eles veem a música brasileira, né, de raiz? Porque a gente está falando de folclore, né? O folclore, sim. Todas essas manifestações folclóricas criaram essa música, a MPB, né? A música brasileira que conhecemos hoje, atual, moderna. Eu acho que, se você lembra, no início do vídeo, teve um aluno, um jovem, um latino, dizendo que a experiência dele com a música brasileira vai engrandecer muito o repertório e a carreira dele. Eu posso dizer o seguinte, a música brasileira ela tem uma vertente universal no sentido de que os músicos brasileiros dizem que nós, não somente na composição, mas na forma de nós executarmos a música, ela é diferente. A nossa pegada no ritmo, a nossa pegada na harmonia e mesmo na construção melódica, nós temos um elemento, às vezes, muitas vezes, ligado à música europeia, vamos dizer assim, canções, né, que lembram uma outra palavra nova, uma bucolidade da nossa história. E, além dessa bucolidade, dessa busca ao passado, nós temos essa nossa força africana, que eu acho que a África está dentro de todos nós brasileiros. Se não está, alguém esqueceu de colocar, porque a África mora dentro da gente. Pelo menos a minha experiência é assim. Então, da forma que você se alimenta, da forma que você anda, da forma... Então, nós brasileiros pegamos essas vertentes e criamos uma música brasileira. Então, independente se é uma bossa, se é um coco, se é um maracatu, se é um samba, se é um machixe, se é um reizado, ela consegue entrelaçar esses elementos, que são elementos da música, e fazer com que esses elementos transformem aqueles que escutam, porque é um traçado novo. É como se você fosse um cérebro e todos os elementos do seu cérebro estão conectados de uma forma diferente na música brasileira. Para você tocar uma outra música, você tem que pegar esse cérebro, fazer assim e fazer uma outra mistura assim. E essa outra mistura é o que as pessoas aprendem conosco, nós brasileiros. Como nós teríamos que apresentar para tocar a música deles. Eu tive a experiência de tocar música de gamelão, tive que
toquei com músico africano, que eles fazem essa mistura diferente. Muitas vezes falam, nossa, isso aqui me lembra o Brasil. Ah, isso aqui é muito simples. Vamos fazer o brasileiro, é mais complexo. Porque nós brasileiros temos uma complexidade de juntar as coisas. Então, a gente junta som, a gente junta cor, a gente junta momento e a gente junta história. Então, nós brasileiros é como se fôssemos uma lava em constante evolução, sabe? E isso passa também na nossa sonoridade, Por isso que nossos grandes compositores clássicos ou populares são geniais, né? A gente pode listar um monte de gente aí que quem você prefere? Não tem como, são todos bons, né? Muita gente boa, Exatamente. Antes da gente abrir para... Tem muita gente boa aqui, eu sei que tem bastante pergunta. Margarete, você tem mais alguma pergunta para o Elson? Não, eu sei que os olhinhos aqui estão... Tá todo mundo... Mas, assim, né? Antes de abrir, eu tenho mais uma pergunta, aí a gente pode passar para... Tem muita gente boa aqui para fazer perguntas bacanas também. Em relação ao mercado de trabalho, né? Porque você está dando, né? Tá criando um grupo de pessoas, instrumentistas, cantores. Como você vê o mercado de trabalho nos Estados Unidos para a música popular brasileira, para o cantor brasileiro, para o instrumentista brasileiro? É muito boa sua pergunta, Cid, muito boa sua pergunta. Eu acho que o mercado, ele é um mercado aberto para todos brasilianistas, né? O grande segredo de todos os jovens que estão cantando, tocando ou escrevendo sobre o Brasil é mergulharem na cultura. Eu sempre digo que uma cultura, você não pode apenas estudá-la em livros, você tem que vivê-la. É como um músico que vai para a América do Norte, se ele quer tocar música de jazz de New Orleans, ele tem que ir lá e tocar com os músicos de lá. Então, eu sempre digo para os meus alunos que estão trabalhando com a música brasileira, tanto na parte escrita como na parte prática, quase que eu demando que venham ao Brasil, escolham uma região que querem trabalhar e se envolvam. Esses brasileiros geralmente conseguem se posicionarem academicamente. Nós temos tido um resultado muito bom, porque nossa universidade, eu tenho aluno da África, de Gana, tem aluno da China, tem aluno do Brasil, então cada um tem uma vertente. Para nós, eu que trabalho não só com o Instituto da Música Brasileira, mas com Jacaré Brasil. Jacaré é o nome do nosso ensemble, vamos dizer assim. Jacaré porque é o Gator, que é o mascote da University of Florida, the Gator do futebol, né? Mas, em todo caso, nós fazemos isso como parte do treinamento de jovens que querem tocar não somente Vivaldi ou tocar Mozart, mas querem tocar Pixinguinha ou querem tocar... Patápio Silva, vamos dizer assim, instrumentistas brasileiros. Bacana. Então, vamos lá, vamos abrir aqui, vamos ver quem quer. Margarete, você tem alguma pessoa que você quer comentar? Tem todas. Tanta gente, né? Nós estamos aqui com a Kênia. Boa noite, Kênia. Cantora. Ela só colocar o som dela. Olá, boa noite. Boa noite, Kênia. Falando sobre música, falando sobre né, o que você mais gosta na vida, que é música, né? Principalmente música brasileira. Com certeza, com certeza. É bem interessante saber desse seu trabalho. Infelizmente, eu não estava familiarizada com o seu trabalho, apesar de que a Beatriz Monique, eu sabia que tinha esse instituto lá na Flórida, mas eu não associei até agora com você. Mas parabéns, é muito bacana o trabalho que vocês fazem por lá. Obrigado, Ken. Nós estamos com a Evelyn também aqui. Olha que maravilha. E também veio, né? Elas já vieram aqui, o Brasília Voice veio aqui, já participou, né? Foi um dos 100 primeiros convidados do Mostra Sua Cara. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Boa noite para todo mundo. Bom poder ver todo mundo. E feliz por ver o Elson mais uma vez, que é uma gracinha de pessoa. E o trabalho que vocês fazem realmente é tudo de bom. A gente teve como Brazilian Voices no grupo, tivemos a oportunidade de ir até Gainesville, que acho que uns 2 anos, né? Um ano retrasado, se não me engano. E nós fizemos um trabalho que acho que foi o nosso primeiro live, né? Da universidade, sair no Facebook e tudo. Foi uma experiência, assim, fantástica. E gostoso de poder ver a interação dos músicos, que a maioria são músicos americanos, mas que são tão imersos na cultura brasileira,
e de ver essa coisa que você fala do coração, de sentir o coração do Brasil, das harmonias, da letra. A gente vê nos olhinhos deles aquela alegria de poder tocar uma música brasileira e entrar no clima, né? E foi realmente assim, foi fantástico, foi um trabalho lindo. Sim, eu quero aproveitar, já que a Evelyn está falando, eu sou apaixonado pelo grupo da Evelyn, né? Ela sabe bem disso. Eu acho que o Brazilian Voice, com a Beatriz, a Lauren, a Viviane, que organizam, mas todas as cantoras fazem um trabalho fenomenal para a música brasileira nos Estados Unidos. Eu acho que a música, muitas vezes, é muito mais de que simplesmente uma perfeição num estúdio, numa criativa, mas o fato da música ela transformar a vida das pessoas. Eu acho que a música boa do Brasil ela transforma e o Brazilian Voices transformou a minha de uma certa forma também. Por isso que sempre que eu posso, eu falo, vamos trabalhar junto. Aí a gente tenta fazer alguma coisa em conjunto. E estamos no mesmo estado, então um pouquinho mais fácil da gente fazer alguma coisa. Mas agora com o Zoom fica tudo mais fácil, porque, como você falou, é universal agora, né? Então, a maneira da gente poder chegar aos corações agora não tem limite, porque a gente vai para todo canto, né? Então, é muito gostoso, é muito bom. Bom te ver, Welson. E a gente não vê a hora de passar essa fase para que a gente possa juntar todo mundo e fazer um trabalho assim, bem Brasil mesmo, bem, né? Com essa coisa regional, essa coisa bem dos reis de mago, aquela coisa toda vai ser muito bacana. Fazer um maracatu de novo, né, Evelyn? Opa, não é? Vem pra cá, vem mostrar a gente aqui, tá? Agora só faltou mesmo, né? Agora foi o Hércules aqui, né? Mas ele vai vir, mas ele tá vindo. Você não esquece de me avisar que eu quero puxar a orelha dele, tá bom? Puxa a orelha dele, porque eu só consegui marcar dia 28 de agosto. Sabe lá o que é isso? A pessoa está com a agenda lotada, né? Mas eu quero, sim, quando ele vier, ele vai vir. E a Evelyn, obrigada novamente pelas dicas. Você e Kênia sempre estão dando as dicas maravilhosas, convidados fantásticos. Mais uma vez, obrigada. É um prazer, é tão gostoso ter esse bate-papo, né? Ter a oportunidade de poder conhecer mais. Agora estou louca para ir a Olímpia, quero conhecer a Olímpia. Não sabia que era tão Não esqueça, assim. só para lembrar, folcloreolimpia.com.br para você assistir todo o festival lá do seu sofá, com a sua... Né? Não precisa de lugar nenhum, só fica... só ficar ligada na telinha. Obrigada pela dica, Welson. Tudo de bom aí. Obrigado. É isso. A gente está aqui também com a Beth Sá, compositora, que esteve aqui falando com a gente outro dia. Beth Sá, conversa com a gente aqui, conversa com o Welson Tremura. Oi, Beth. Eu estava aqui imaginando se eu tivesse, quando eu tive a minha carreira de música, um professor como ele, né? Porque eu venho de uma região riquíssima em folclore e eu sempre vivi muito aqueles cantos de trabalho nas fazendas de café. Foi uma coisa que eu explorei muito em vários shows que eu fiz, inclusive na Europa. E teve também uma coisa que eu pesquisava muito sobre folclore. Pesquisei muito aquele trabalho que o Mário de Andrade fez pelo Brasil, mas foi num tempo em que não havia internet, não havia facilidade de encontrar material. Eu sofri pelejando para amealhar alguma coisa para fazer algum projeto, né? Mas consegui fazer alguma coisa. Mas agora eu fiquei imaginando se eu tivesse tido a oportunidade de ter tido um professor como o Elson. Eu nem tenho... Nunca é tarde, hein, Beth? Nunca é tarde, exatamente. Começa hoje. Agora. Começa hoje. Hein? Que é isso? Eu fui nada, fui não. Você meu amor. Quem é compositora e cantora vai ficar o resto da vida. Exatamente. Estou meio aposentada. Não, que se aposentar agora com o Zoom na porta, na mesa de casa, meu filho, ninguém se aposenta mais. Tem que continuar criando música, Beth Sá. Tem que continuar criando... Isso a gente continua, mas assim, não com aquele ímpeto de antes. Mas olha, só escutando o Welson Tremura e todas as possibilidades que a gente tem, a gente vai longe.
Lembra que você mora no universo, entendeu? E vamos falar desse universo maravilhoso. Internet Zoom. Internet Zoom, é isso aí. Exatamente. Nós estamos aqui também com Antônio Maria Coutinho. Boa noite. Oi, Toninho. Oi, Toninho. Nossa Senhora. Nossa, Tudo bom? Entrou, deu som aí? Nossa, Toninho, que bacana você estar aí. Nossa, esse é um menino que eu conheço faz tempo. Estava aqui viajando, Nelson. Desculpa a voz aí que a gente fica emocionado, né? Sim, entendo. Ele lembrou de umas passagens muito bacanas da nossa infância lá em Olímpia, né? Você está emocionado, estou vendo mesmo. É isso aí. Eu queria falar do Zé Santana, né? Ele, professor, todo mundo pobre, né? Todo mundo usava o mesmo uniforme. Sem dúvida. Se usava meia preta e não era meia cinza, não entrava na escola. Não entrava na escola. E na lista do material lá, o Zé Santana exigiu um caderno capa dura de 200 páginas, que custava uma fortuna, né, cara? E a gente... E era brochura, você não podia rasgar a folha. Se você rasgasse a folha, te dava 0. Você não podia escrever a lápis, tinha que escrever a tinta. E se errasse, estava ferrado. Lembra mais do que eu não lembrava mais disso, hein? Você não lembra, né? Mas um negócio muito interessante com o Zé Santana, né? É que ele se simpatizava por alguns alunos. Você falou, você foi amigo dele, eu também fui amigo dele, né? E na época propícia do folclore, antes de acontecer, ele viajava lá naquele bairro São Benedito, levava 2, 3 alunos para assistir macumba, sessão de macumba, e aqueles crioulos dançando em volta da fogueira e se encostando os quadris dos homens com as mulheres, e ele explicando que aquilo lá tinha um cunho sexual, mas e contando a história da essência da música, né? Porque depois a gente iria para uma maratona intelectual do folclore, né? Para responder aquelas... Você lembra que os colégios... Mestre, né? Eu tinha, na verdade, eu fugi às vezes dessas... Eu fugi um pouco desses encontros, né? Eu falei, onde que esse cara vai me levar dessa vez? Eu não sei o que Mas eu acredito que o Elson, você faz isso com os seus alunos também, né? Que você pede para eles ir num show, e aí eles têm que escrever sobre o que eles acharam do show. Não tenha dúvidas, não tenha dúvida. Eu vou até aproveitar que o Toninho está falando, eu vou dizer outra coisa. Em uma de minhas apresentações, eu fundei, não na University of Florida, mas na Florida State, que é a segunda, outra universidade, onde fiz meu doutorado em Tallahassee. Eu fundei o grupo de música lá brasileira, chamava-se Samba Oba. Então, em um dos concertos, né, eu sempre toquei música brasileira. Eu às vezes não quero falar afro-brasileira, mas a gente é obrigado a falar muitas vezes, porque na América você tem que... Eu falo música brasileira. Então eu fazia uma batucada que me lembrava muito o que o Toninho está dizendo aí, que é a batida muitas vezes. Aqui coroteiro pelo adia, mas inveja pra gente que não tem mulher. Coisa de pixinguinha, coisa que pode ser chamado de coco, pode ser chamado de samba de umbigada, muitas vezes é chamado de música de raiz. Em todo caso, quando eu fiz isso, lá em Tallahassee, eu tenho uma escola, a FMU, que é uma escola de estudantes, até hoje, que é 98% são estudantes afro-americans, são negros. Quando eu comecei a tocar isso nessa escola, metade da sala não acreditava no som que eles estavam escutando. É como se eu tivesse levado eles para a própria herança africana deles, que eles não conheciam na América do Norte, que é a batida do tambor, dos tambores e tocando coisas que eu aprendi nessa época, escutando isso lá na vila, no São Benedito, como você está dizendo também. Então, remeteu um pouco ao meu passado também. A gente era vizinho, né? E vizinho de esquina. Eu morava numa esquina e lá embaixo, na mesma quadra, morava o Elson. E
E quando a gente ia, um ia para casa do outro, a mãe virava e falava: o que é que vocês estão aprontando? Fantástico, viu, cara? Um forte abraço aí para você. Parabéns, parabéns pelo legado. Eu acho que a vida da gente tem que ter um propósito, né? E é o legado que a gente deixa, né? E que bom. Baita pessoa, né? A Olímpia perdeu, né? Eu acho que ela perdeu a ambos, né? Nós dois. Mas, nas minhas andanças aí, agora vocês vão ficar maravilhados. Eu fiquei 10 anos agora na divisa do Pará com o Amapá, na região das guerras de tribo. Eles fazem as danças, Parintins, Juruti, uma riqueza de música. Um outro lado do Brasil que eu fui conhecer, que é a região central entre Pará e Amazonas ali, né? Eu lembro sempre de você, Elson. Estive em Parintins 2 vezes já, tá? Duas vezes. Parintins. Quase que me alcance. Cara, parabéns, viu? Não tem muito mais o que falar, não. Lembrança demais de seu pai, lembrança demais da pessoa que você era. É pessoa mesmo, senão não estaria aqui agora me atrevendo a invadir seu espaço. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Antônio. Imagina. Obrigada, Antônio. Obrigada mesmo. E aí, Cid? Josias Monteiro. Boa noite. Que emoção ver o seu amigo, Wilson, demonstrar esse amor, esse carinho por você depois de esses anos afastados. Faz tempo, hein? Faz muito tempo. Eu estou emocionado aqui. Tá? Parece que eu estava me vendo, porque eu já estou aqui há 30 anos e nunca mais fui ao Brasil. Toda vez que eu falo no Zoom, no WhatsApp com minha família, é uma emoção incrível. Então, eu me conectei com esse momento aí. Tá? E outra coisa, se você quer dar aula para um cantor de banheiro, estou aqui. Eu adoro música, mas nada de... Né? Então, parabéns pelo seu trabalho. Que legal você estar levando a nossa linda música brasileira para aqui, para os Estados Unidos e para o exterior. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Josias. Obrigada. A gente está aqui com a Maili. Boa noite. Seja bem-vinda. Você tem que abrir o seu som. Abriu? Abriu. Boa noite. Boa noite a todos. Eu estou assim participando, cheguei um pouco atrasada, né? O Elcio é meu primo. Então, o pai dele, né? O pai dele é primo da minha mãe, então o pai dele era primo em segundo, ele é meu primo em terceiro, né? Mas assim, ele lembra muito, nossa, o Nelson, o pai dele, né? É uma coisa, quando eu vejo assim, nossa, nós ficamos arrepiados. Eu e a mamãe. Então, para mim, é uma grande alegria saber que eu tenho um primo aí com tanto sucesso. Eu estou sempre curtindo as suas coisas. Não sei se você... Obrigado, viu? Sim, vejo sim. Eu sempre estou curtindo. Para mim, E eu me lembro, quando eu ia em Santos, uma vez eu fui na casa do seu pai, no apartamento lá, e você era um menino, né? E você se apresentava muito em Campos do Jordão. É você, não é? Ou teu irmão? Você, né? Não, sou eu. Então. E eu tenho certeza. E eu me lembro que ele falava, a gente foi lá uma vez, ele falou, ele está lá, que ele vai se apresentar, então. E acho que você não lembra quando eu ia lá em Santos, no teu apartamento lá. E para mim é uma alegria saber que você tem todo esse sucesso aí, que tem toda essa carreira maravilhosa. Parabéns, viu? Obrigado. Tá muito legal. Muito obrigado, Meli. Obrigado um beijão a todos da família, viu? Obrigado, para vocês também aí. Obrigado. Muito obrigada. A mamãe está firme ainda, viu? Que bom, que bom. Noventinha. Longevidade. Para ela. Obrigada, querida. Tá, obrigada. Ana Maria. Oi. Olá. Boa noite. Boa noite. E aí? Eu estou aqui encantada, né, com essa live, porque me faz ver como que a gente tem uma diversidade tão grande, né, no folclore, na cultura, e como que a gente sente falta realmente de um apoio para isso, né? Tá falando de Folias de Reis, aqui no Espírito Santo tem um encontro nacional de Folias de Reis que acontece há quase 70 anos. Todo ano tem, numa cidade chamada Muqui, né? E que várias folias vêm do Brasil todo.
E esse ano, por exemplo, com essa pandemia, não, né, isso provavelmente não vai acontecer, mas no ano passado a gente já teve uma enorme dificuldade. Esse evento tradicionalmente acontece no mês de agosto, ele foi acontecer só em dezembro, por falta absoluta de qualquer tipo de ajuda, de patrocínio, né, por parte do governo, de secretarias de cultura, etc. Então, assim, acho muito bom que isso, né, esteja sendo visto, falado fora do Brasil, né, de existir uma instituição como essa do Elson, que cuida disso, né, que eu acho que é muito bom, porque a gente não pode deixar isso morrer, né? A gente tem que... É legal quando às vezes, vou assistir as manifestações e eu vejo os pais levando as crianças. Então, isso eu acho muito bacana, porque é uma esperança de que isso não morra, de que isso tenha continuidade, apesar de todas as dificuldades, né? Acaba acontecendo muito mais por conta das pessoas, né? Da vontade que as pessoas têm de manter isso vivo. Né? Então, como que seria bom se o país tivesse um olhar diferente, né, para a cultura e para o folclore, para essa riqueza que a gente tem no Brasil, né, de tantas manifestações culturais importantes. Então, assim, fiquei muito feliz de te conhecer, Elsa, achei muito legal esse trabalho, muito bacana mesmo, legal. Obrigada, Ana, boa noite. Nós estamos aqui com a Adriana também, Adriana Alves. Boa noite. Você tem que abrir o seu som. Abriu. Abriu? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo. Feliz de estar vendo meu irmão, né? O que eu posso falar do meu irmão também, né? É bom, né? Não tem como. É uma pessoa maravilhosa e que o esforço dele hoje ele é um vitorioso, né? Com o esforço do seu estudo, ele teve muita dificuldade no começo quando ele foi para os Estados Unidos, mas venceu. Foi assim uma luta de mudança de país, de comportamentos, cultura, mas ele era o objetivo dele. E ele conseguiu. Legal, e aqui está a Dona Aurora, a mãe dele, ó. Olá! Prazer, parabéns pelos filhos. Obrigada. Estou muito feliz pelo filho que eu tenho. Nossa. Maravilha. A mãe é nova, né? Novinha ela. Olha, muito bonita. Parabéns. Nós Obrigada temos por ter vindo. É um processo de embalsamar que nós fazemos aqui. Isso é bom, isso é bom. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Estou muito feliz e parabéns, meu irmão. Amamos você. Nós temos aqui também a Cleuri. É Cleuri? Boa noite. Você tem que abrir o seu som. Ai, abriu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Elcio. Você não me conhece. Oi, Cleuri. Mas não, eu vou me apresentar, né? Eu sou mãe da Aline. Eu sou mãe da Aline e fiquei assim felicíssima de conhecer, dela ter entrado no grupo, né, do Brazilian Voice e posteriormente me falar de você. Meu Deus, que bacana. Né? Ela é uma pessoa encantada com a música, né? Está começando a dar os primeiros passos agora, né, na música, mas como aqui na minha casa eu moro no Brasil, no Rio de Janeiro, Jacarepaguá, e não sei se você conhece, mas a minha família era muito envolvida com música e nós tínhamos, assim, eu desde menina, nós tínhamos muitos movimentos musicais com vó, com tios, com pai, com todo mundo, e ela também foi criada assim nesse movimento musical, embora ela não tivesse nunca participado.
mas agora que ela está lá, né, em Miami, no Brazilian Voice, com aquelas meninas maravilhosas, né? As meninas são assim excelentes e tão comprometidas com essa música, né, nossa daqui, que é tão rica, né? E aí ela me falou de você, e aí eu passei a curti-lo, né? E fico caminhando por onde você vai, porque eu sempre percebo que você faz arranjos assim lindíssimos, né? Quer dizer, ao meu gosto, né? Não sei se é ao gosto de todo mundo, mas eu acho que de uma grande parte dos musicistas daqui, porque haja visto o prêmio, né, que vocês ganharam agora essa semana. Então, eu falei para ela, olha, eu fui convidada para entrar lá na live, acho que é de tanto eu curti. Então, eu entrei, fiquei meio tímida assim, porque eu vi uma coisa tão familiar, com pessoas tão íntimas, eu falei, eu estou invadindo uma praia que não é minha. Que bom que você, Cleori, pôde conhecer um pouco mais de perto um pouco da minha história de familiares, amigos. Isso. E quando eu conheci sua filha, o ano passado, retrasado, que ela veio cantar no Instituto com a gente, eu fiz uma canção de Pixinguinha, que quase ninguém conhece, que chama-se Benguelê. Benguelê, sim. E ela me disse que, olha, Welson, você me remeteu à minha avó, que cantava isso quando era criança. Isso. E eu imaginava que uma canção, né, esse coco de raízes, né, com aquela pegada bem de fundo de quintal, né? A vida dela. Isso. Porque não era a avó dela, a avó dela que cantava, né, que era minha mãe. Mas lá em casa, quem trouxe isso foi a minha avó, bisavó dela. Entendi. Que era assim, que viveu muitos anos no centro da cidade, onde Pixinguinha atuava. Então, a gente sempre curtiu muito e são essas músicas que a gente ainda continua curtindo, né? Essas músicas assim, boa. Música mesmo, de verdade, né? Música de verdade, sim. Música de verdade. Então, eu fiquei tão feliz dela conhecer vocês e saber que, né, nós temos tantos brasileiros importantes, né? Assim, fora da mídia, às vezes assim, apagados. Você não é o apagado, mas assim que precisaria ter um destaque maior, não na mídia, mas na nossa cultura, dentro da cultura, né? E eu fico muito feliz de saber que você trabalha numa universidade. Então, isso é muito prazeroso, porque há essa integração. As pessoas de fora precisam saber o quanto importante é a nossa cultura. E você faz esse papel muito bem. Você muito faz. Obrigado. E aí, eu aqui, no meu pedaço, vou mostrando os brasileiros de valor que estão lá fora. Né? Legal. Obrigada, viu, pelo Obrigada, boa noite. Parabéns. E volte sempre. Nós estamos aqui, o nosso projeto é para isso, é para estar mostrando essas pessoas, ou elas sejam como ele, que já tem uma carreira e que agora está trazendo, está mostrando, plantou e agora estamos colhendo, né? O folclore, a nossa realidade. Isso não é só na música, na arte, na culinária. Nossa, é uma diversidade incrível. E o nosso projeto é esse. Mostra a sua cara, a gente traz essas pessoas, as pessoas contam a sua trajetória, contam a sua história, e a gente está fazendo o possível para isso. Tá aí, ó. Como você veio hoje, volte sempre. Se tiver algum nome, algum conhecido, não, tem uma pessoa, um compositor, passa para a gente, por favor. Precisamos disso. Porque aqui funciona assim, um indica o outro, que o outro indica, que o outro indica, então a gente está fazendo uma corrente. E a riqueza do Brasil é o brasileiro, como o Elson colocou muito o brasileiro. Ele falou que nós somos o universo. Imagina
A gente acabou de conhecer um pouco do seu universo. É Cleure, né, o seu nome, correto? Cleure. Olha, muito obrigado por repartir o seu universo com a gente. Esse eu mostro a sua cara. Cada um tem o seu universo interior e o Zoom faz com que a gente... E essa ferramenta faz com que a gente se conecte um pouco mais. E essa é a intenção do Mostra Sua Cara. Como você falou, eu me sinto em casa, eu estou na minha sala, eu estou batendo um papo com pessoas que eu acabei de conhecer 20 minutos atrás, mas eu me sinto bem. É isso que é o Mostra Sua Cara, uma conversa orgânica, a gente repartindo o universo de cada um e aprendendo mais sobre a cultura brasileira e o brasileiro em especial, porque é aí que está o tesouro do Brasil, o brasileiro. Sim. Né, Margareth Matos? Sim, aceitamos sugestões, por favor. Pode mandar lá uma mensagenzinha, eu conheço. Ok. A Laéfia costa os dedos, porque ela, Kênia também, a Beth também, todo mundo sempre está falando, lembrei de fulano, eu vou lá e procuro fulano e trago para cá. É a nossa proposta, e eu tenho certeza que o Elcio também vai mandar uma lista de pessoas, né? Óbvio, né? Porque tem uma lista, né? Tem uma lista. Claro, que é tão pouquinho tempo para a gente, mas assim, a gente conheceu a infância, a gente conhece, sabe? E é isso, é tão legal, né? O Antônio veio assim, tão emocionado, foi muito legal contar, e de você vê-lo também. Então, assim, volta, sabe, Antônio? Volta só quando ele vem, não. Volta quando a gente tiver nós também. Pode falar, Cid. Então, Elcio Tremura, depois de você ouvir depoimentos maravilhosos, perguntas, a palavra é sua para encerrar o nosso bate-papo de hoje. E né, falando sobre uma coisa que mexe com a gente, né, que é a nossa música, a nossa raiz, né, o nosso folclore brasileiro, dá uma saudade lá de casa, dá uma vontade, assim, né, quando você tinha os seus 12, 13 anos, e né, você está lá escutando aquela música lá da sua região, da onde quer que seja no Brasil, muitas emoções. Então, e eu acho que você passa isso nas suas aulas também. A última palavra é sua. Como é que você se sente? Obrigado, Cid. Obrigado, Margareth. Olha, eu quero apenas finalizar, primeiro agradecendo a todos vocês que puderam participar hoje, de conhecer um pouco mais de perto. Também quero deixar... Eu tenho um canal no YouTube, que é W Tremura, que é a inicial do meu nome, Welson, W Tremura. É só você colocar W Tremura e clicar e dar um like, porque quanto mais like eu tiver, mais acesso as pessoas têm e mais meu trabalho fica conhecido. Para vocês continuarem assistindo os meus vídeos. Eu estou bem ativo no Facebook também, coloco sempre... Eu tenho várias páginas no Facebook, eu tenho um trabalho novo com um trompetista, que é tremurali.com, que é um trabalho muito bonito, onde eu faço a música clássica, concertos de trompete, coisas do Brasil, coisas mundiais também. Vale a pena vocês conhecerem também. É um trabalho novo, que eu comecei o ano passado, que vale a pena conhecer esse um pouco da minha vertente. Mas o que eu quero dizer não é só conhecer o trabalho que eu faço, é a importância que todos nós brasileiros e a responsabilidade que eu acho que eu tenho em continuar com essa missão dentro da minha universidade e promovendo cada vez mais os projetos de música e concertos no sul da Flórida e em Gainesville, onde eu resido, na cidade de Gainesville, onde fica a University of Florida. E lembrando que a música ela tem uma função muito especial. Ela não somente é importante nesse momento que estamos agora conversando aqui no Zoom, mas eu encourage, né? Eu recomendo que vocês continuem apoiando a música, apoiando as artes da forma que puderem e não esqueçam que isso é tão importante que nós dizemos na América, we take for granted, né? Mas a gente não deve. Acho que é muito importante essa relação que vocês têm com o Brasil. E eu vou continuar com a minha missão, eu vou continuar como acadêmico, vou fazer uma pesquisa agora, eu vou começar a escrever um capítulo para um livro na América Latina, que é a Afro-Brasilidade nas Folias de Reis. Inclusive, eu devo ir à Olímpia a semana que vem, conversar com o capitão, que é um dos congadeiros lá da nossa cidade, e para escrever um pouco sobre isso, que eu acho que nós, brasileiros, devemos continuar com essa missão, e é a minha missão. Obrigado a todos.
Obrigado. A gente vai terminar com... Obrigada. Nós vamos lá, quando terminar essa confusão toda, nós vamos lá conhecer essa faculdade, hein, Cid? Vamos lá fazer um Mostro sarau com o Brazilian Voices, né? Nossa, A Kênia também vai com a gente, né? Vai fazer o Catupiry do Sul, né? A Evelyn também vai. E a gente vai agora mostrar um pouquinho da essência do Elcio Tremura, ele e o seu melhor companheiro, que é o violão, né? Claro. E a gente vai se deleitar um pouquinho com a música dele. I look at the guitar not just like this sonic experience. To me, when I look at the guitar, it has a neck, has a waist, has a body, and the guitars are shaped slightly different, depends on the size or the history. It's the only musical instrument that is right against your body, and the wood vibrate against you, and it's the only instrument that vibrates against your body, and you touch with both of your hands. So there's so much intimacy that you have when you play the guitar. I think music and the arts should be experienced in many different settings in order for us to really understand the meaning or significance or something. Because as humans, we have to be in touch with certain elements. In the case of the guitar, is the sound or the beauty of the visual aspect. But I think we should have more exhibits like this one, because it allows people to think outside the box. And I think the art should not be confined within what we are told to be. But I think combining the guitar and having the visual aspect of that give us a chance to explore other possibilities. Bom. Obrigado. Obrigado, Elson. Foi maravilhoso o bate-papo. Obrigado pelo seu tempo. E foi muito bom. Eu agradeço muito você estar aqui. Você sempre é bem-vindo. A gente tem uns convidados maravilhosos vindo essa semana também, né, Margarete? Sim, obrigado sim, a vocês todos. Por favor, volte sempre. Não esqueça do dever de casa, passar a lista de convidados. É dever de casa. Obrigada e parabéns mais uma vez pelo